pessoal, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Beto Ramos, aqui é um espaço onde nós falamos tudo de espiritismo. Você está na TV Revelare e nós estamos no nosso final de ano trazendo um conjunto de vídeos especiais para todos e todas. Então, sintam bem acolhidos neste espaço, sejam muito, muito bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos tratar do assunto Mesmer, fazendo para vocês a apresentação dessa obra, que é de autoria de Paulo Henrique de Figueiredo, que nós pretendemos estudar aqui no nosso canal, cujo tema é a ciência negada do magnetismo animal. Portanto, está aqui para que vocês possam conhecê-la. E eu tenho aqui ao meu lado Lauro Rodrigues. Antes de chamá-lo, peço que você apoie a TV Revelare no www.institutorevelare.org.br/assinatura. Escolha a melhor maneira, contribua conosco, nos apoie, faça esse movimento solidário. Estamos também no Face e no Insta, através do @Revelare Instituto. E você pode fazer sugestões, críticas, enviar perguntas e também fazer elogios, nós aceitamos, por que não? Lá no Fale Conosco, @institutorevelare.org.br, para a gente fazer uma apresentação breve dessa obra, falar um pouquinho da ciência negada do magnetismo animal. Tem aqui ao meu lado Lauro Rodrigues. Bem-vindo, Laurinho. Olá, Beto. Que bom poder estar aqui novamente para tratar de mais uma empreitada que o canal Revelare se propõe, né? Que nós aqui estamos muito interessados em estudar essa obra citada pelo Beto, essa obra que está aqui compartilhada aqui para vocês, que é Mesmer, a ciência negada do magnetismo animal. Bom, eu quero começar aqui dizendo o seguinte, e vocês vão encontrar o próprio autor dessa obra, Paulo Henrique de Figueiredo, dizendo algo que não são palavras dele, mas que ele, estudando, chegou a essa conclusão. Kardec vai dizer o seguinte, que magnetismo e espiritismo são duas ciências e são ciências irmãs, por assim dizer, gêmeas. Que uma, desconectada da outra, afastada, isoladas uma da outra, elas ambas ficam mancas ou elas vão cair no impasse. Bom, essa fala de Kardec chamou a atenção do Paulo Henrique, então, quando ainda jovem, né, garoto, e ele então partiu para compreender o que seria esse magnetismo. Por que Kardec fez referência a esse magnetismo, dizendo ser uma ciência, e ainda por cima que o espiritismo tem essa ciência como irmã gêmea. Então, obviamente, estudando magnetismo, ele chegou a Mesmer. Só que, né, nós, até antes dessa obra surgir, da tradução que passou pelas mãos do Paulo Henrique, tudo que nós temos de Mesmer, inclusive eu tenho um livro digital aqui, que defamando o Mesmer, zombando, fazendo do Mesmer chacota. Ouvi algumas vezes, Beto, pessoal, e um palestrante fez uma palestra que está no YouTube, ele chamando o Mesmer de um fanfarrão, chamando o Mesmer de um alucinado. Agora, bom, Kardec vai fazer referência a Mesmer, chamando o Mesmer de mestre. Kardec estudou magnetismo por 35 anos. Algo, então, não bate. Como que um homem, sendo o bom senso encarnado, segundo Flammarion, diz que Mesmer era um homem à frente do seu tempo, né, um mestre, e uma pessoa, um palestrante, vai colocar um slide lá e chamar Mesmer de fanfarrão, de alucinado, de charlatão. Então, quer dizer que alguém está equivocado. E eu quero crer aqui, com certeza, que esse alguém foi esse palestrante. Bom, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque essa obra vai apresentar, de fato, Beto, porque são manuscritos, livros originais de Mesmer, que foi traduzido por alguém que a gente vai trazer o nome dele aqui agora há pouco, e que nos possibilita agora estar mais próximo
dessa personalidade Franz Anton Mesmer, a grandiosidade desse homem encarnado no seu tempo, final do século XVIII e parte, início ali do século XIX. Quando eu falo final, foi quando ele começou a estudar o magnetismo. Então, nós vamos ver a grandiosidade desse homem, e que depois, como espírito, ele vem trazer grandes comunicações acerca dos espíritos, do mundo espiritual e do fluido universal, enfim, uma série de comunicações, do magnetismo enquanto cura, é muito bom. Mas o que precisa agora é o quê? Que a gente venha conhecer Mesmer, e a proposta dessa obra Mesmer, A Ciência Negada, do magnetismo animal, e do estudo que o TV Revelar se propõe a fazer, isso se tornando possível, é claro, será esse, trazer Mesmer para dentro do movimento espírita, e principalmente o movimento espírita brasileiro, e, claro, trazendo Mesmer, tornar o magnetismo conhecido dentro do movimento, porque é algo desconhecido. Beto, falei muito, queria te ouvir, Beto. Aurex, tem uma questão aqui muito importante dentro da sua fala que eu queria compartilhar, que ela envolve uma personalidade importante do movimento espírita brasileiro, aqui conhecido como um dos clássicos, que é o Hermínio Miranda. E o Hermínio Miranda, ele se encontrou com Paulo Henrique de Figueiredo lá pelos idos de 2005, e, como se sabe, ele desencarnou em 2013, né? E nesse encontro, o Paulo Henrique de Figueiredo fez aquela célebre pergunta, né? Quando você escreveu a obra A Memória e o Tempo, você fez uma alusão ao Mesmer muito depreciativa. Qual o motivo? Aí o Hermínio, então, disse, né? Mas vamos lá saber, né? O que ele escreveu? Ele escreveu na obra o seguinte, né? Em certo trecho cita Mesmer, excêntrico e um tanto exibicionista. E o descreve circulando no salão com um jaleco de seda palidamente colorida e uma varinha na mão, como se fosse um mago. E conclui, talvez essas atitudes teatrais hajam prejudicado seu conceito médico. Então, o Paulo Henrique foi em Caxambu, conversou com o Hermínio e perguntou. E aí, a resposta, né? Gente, isso que a gente fala aqui no canal, né? O ser humano, ele mostra a sua envergadura moral quando ele tem a capacidade de reconhecer o seu erro, por que foi induzido no erro, e nós o fazemos, a gente escreve. Escreveu, você tem que ter a capacidade de dizer que estava errado, que a informação não estava correta. E ele, então, diz o seguinte, diz o Paulo, né? Ele me respondeu ter sido enganado pelas fontes consultadas na época e proferiu. A leitura de sua obra alterou completamente minha impressão. E digo mais, ele já nasceu um clássico. Então, no decorrer da instrutiva conversa, adentrando à noite, afirmou que oportunamente retificaria a descrição feita em A Memória e o Tempo. E foi, afirma o Paulo Henrique, de que ele fez isso num livro chamado Memória Cósmica, pela editora La Chatre, uma das mais completas, em que ele trata de psicometria. E diz, né? Mesmo apesar de sua formação médica, foi uma dessas figuras pioneiras, como sempre, mal compreendido e sumariamente rejeitado, principalmente pelos, entre aspas, sábios da época. E até hoje é considerado por muita gente com desconfiança e reserva. Razão? Interroga. Suas descobertas pioneiras, com o que chamou de magnetismo animal, punham em xeque as acomodadas e obsoletas estruturas de conhecimentos tidas por sagradas e intocáveis, e que, infelizmente, para o processo evolutivo do ser humano, dominam ainda o pensamento contemporâneo, no seu desesperado esforço corporativo de bloquear e ignorar
a realidade espiritual. Hermínio de Miranda, ano de 2008, página 31. Mais à frente, na página 32 da mesma obra, ele dirá: é o preço que tem de pagar aqueles que vieram se meter num corpo material exatamente para mudar a visão da vida como um todo. E mudar para melhor, é claro. Não dá para prosseguir no discurso sobre o sábio incompreendido. Às leitoras e leitores interessados, recomendo com entusiasmo o livro Mesmer, A Ciência Negada e os Textos Escondidos, de Paulo Henrique de Figueiredo. É um livro que coloca as coisas no devido lugar, ao recorrer a textos ignorados por cerca de 200 anos. Mesmer foi claramente vitimado por uma deliberada conspiração do silêncio. Essa aqui é a quarta edição, né? E a quarta edição ela é ali pelos idos de 2017. Mas o Hermínio já tinha conhecido as edições anteriores, né? E essa aqui veio mais completa, ampliada e etc. Passo para você, Laura. Então, a gente percebe, né, Beto, que a história só que você foi feliz quando você disse que o Hermínio ele teve a capacidade, né, a grandiosidade de ir lá e retificar, porque ele estava também na ignorância. Ele pegou o quê? As fontes que ele tinha. E usando essas fontes, ele, então, escreve o que ele escreveu. Mas, claro, todos nós estamos sujeitos a errar. Agora, é engraçado que o Mesmer ele vai, né, desabafar nessa obra, a gente vai ver isso, que ele foi alvo, sim, Beto? Não, eu queria só dizer o seguinte, assim que você terminar a sua fala aí, que eu te cortei, desculpe, eu quero que você conta a história do tradutor, né, aqui dessa obra, né, e aí você me permita eu ler um texto em que, antes de você contar a história, o Mesmer anota no ano de 1799 cura que ele conseguiu de doença tida como incurável, né? Mas conclua até o raciocínio e depois você conta essa história para nós do tradutor aqui, que eu vou recuperar o nome e em seguida eu já te falo. Não, e dizer o seguinte, então, isso serve para nós todos que estudamos a doutrina espírita, né, ter certa cautela, né, Beto, antes de nos referirmos ou depreciarmos tal qual obra, ou comentário, ou mensagem, seja qual for ela. O importante é que a gente não seja imprudente. E o Kardec tratou sempre com prudência, sempre o Kardec falava com conhecimento de causa, porque ele sabia da responsabilidade, né, em ter que... visto que foi dito certa feita agora, e nós já falamos muitas vezes sobre isso, Kardec tomar uma postura e depois ele se corrigir, admitindo que se equivocou e seguir à frente ali com as novas ideias. Eu acho que o pensamento espírita, ou o pensamento do ser humano, tem que ser esse. Admitir que se equivocou e a partir de agora eu sigo o caminho. Beto, mas eu vou passar para você, ou você quer que eu conte a história primeiramente do nosso amigo? O nosso amigo, Laurinho, é o Álvaro Glerean. Eu queria ler um texto aqui do Kardec para em seguida você contar essa história do encontro do Álvaro Glerean com o querido Paulo Henrique de Figueiredo. O Álvaro Glerean nasceu em 1930, médico, formou-se em medicina pela atual Unifesp de São Paulo. Ele se formou em 1956. Foi monitor da cadeira de histologia da Escola Paulista de Medicina. Foi professor, entre outras coisas. Mas ele tem uma história que eu quero que você conte depois de você ouvir essa fala do Mesmer aqui. Então, Mesmer escreveu no ano de 1799. As primeiras curas obtidas de algumas doenças consideradas incuráveis pela medicina suscitaram inveja e produziram mesmo ingratidão, que se somaram para ampliar as prevenções contra meu método de cura. De sorte que muitos sábios se uniram para fazer cair, se não no esquecimento, pelo menos no desprezo, as aberturas que realizei neste campo. Divulgou-se por toda parte como impostura. Na França, nação mais esclarecida e menos indiferente aos novos conhecimentos,
não deixei de amargar contrariedades de toda espécie, perseguições que meus compatriotas me haviam preparado há tempos, mas que, longe de me desencorajar, redobraram meus esforços para o triunfo das verdades que acho essenciais à felicidade dos homens. Mas me conta aí a história do Álvaro Glerian, médico, no encontro dele com Kardec. Eu quero, primeiramente, Beto, quero colocar aqui na tela que essa obra, então, Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, é uma tradução do francês dos textos de Mesmer, ou seja, fontes primárias, que foi traduzida por essa pessoa, no qual o Beto já fez referência, Álvaro Glerian, já desencarnado, mas o que é interessante, médico, um homem de uma inteligência, dotado de uma inteligência muito grande, porém, antes de conhecer o Paulo Henrique, ele era materialista ou vamos dizer, ateu. E o Paulo Henrique é quem conta essa história. Bom, então ele descobre que tem um câncer incurável, ou seja, a vida física estava condenada. E ele morava de frente, segundo Paulo, a um centro espírita, um centro pequenininho, praticamente uma casinha, de uma senhora que eu não me recordo o nome, e que o Paulo lá estava estudando, a pedido dessa senhora, fazendo estudos lá. E a mulher do Álvaro Glerian falou, olha, vai, atravessa a rua, vai lá. Ué. Ele falou, mas eu não acredito nisso. O que custa você ir lá? Vai lá, né? E assim ele fez, atravessou a rua. Chegando lá, ele começou a participar do estudo com o Paulo lá, assistindo. De repente, o Paulo fala, gente, se alguém souber, se vocês souberem aí de alguém que possa traduzir do francês para o português alguns manuscritos, eu estou precisando muito, né? E aí o Álvaro disse assim, olha, no final do estudo eu queria conversar com você. E diz o Paulo que assim foi feito. Terminou, o Álvaro falou, olha, eu já fiz várias traduções do francês para o português e eu me proponho a fazer essas para você. Só que nesse meio tempo, o Álvaro, ele passou a ir nas sessões lá e com os passes, com o tratamento espiritual que ele recebeu lá, ele foi curado do câncer, que é o que mais chamou a atenção, a missão desse homem. Então, ele teve o mérito da cura, se prontificou a traduzir, que culminou nessa obra que nós temos em mãos e que nós temos como propósito, aí, se Deus quiser, estudar, que é Mesmer. Então, imaginem assim, o Beto, que é eu, Lauro, agora, especulando, o que os espíritos superiores eles não arquitetam, preparam para que a coisa aconteça, né? Um homem ateu, mas um homem que até muito bom, médico, muito inteligente, que, né, conhecia bem o francês, e o francês do tempo de Mesmer, né? Então, ou seja, ele conhecia bem a língua usada naquele tempo, o francês usado naquele tempo. E a partir disso, né, o envolvimento dele a aproximação dele com a casa espírita, com o espiritismo, e tudo isso culminou no que culminou aí, como eu disse. Ele teve o benefício da cura, e como, tenho certeza, como gratidão, reconhecimento, ele quis participar desse processo de tradução. Mas o Paulo Henrique conta isso com muito mais detalhes, né? Eu estou aqui tentando lembrar aqui a história. Beto, é isso aí. Muito bom, Laurinho. Eu quero passar agora, então, para frente, se você quiser entrar já no sumário, para a gente falar da divisão da obra, trazer aqui apenas isso. Acho que a gente fez aqui levezinho, né, contando algumas histórias. Esse pedido que eu te fiz aqui agora, ele é em razão das pessoas pensarem assim, Paulo está escrevendo alguma coisa sobre Mesmer, está procurando resgatar algo dentro da doutrina espírita, conversa num centro ali com estudo, uma palestra, tratando do caso ali em concreto,
tendo uma necessidade, alguém que é ateu, não tem nada a perder, vai lá, é médico, vai lá procurar essa questão da cura, consegue a cura, e entra em leitura de textos que trata de cura de magnetismo, que era exatamente o que estava acontecendo com ele lá. Então, em outra oportunidade, né, a gente pode pedir aí para o próprio Paulo contar mais alguma coisa aí acerca dessa questão, mas eu quis que você recuperasse essa ideia, porque parece estar alheio uma apresentação do livro, mas no meu ponto de vista tem tudo a ver. Nós estamos falando do tradutor da obra, que tinha um câncer, vou chamar de terminal, né, e que faleceu depois, mas que obteve a cura lá. Nós estamos falando de uma pessoa que nasceu em 1930. Nós estamos falando de um pesquisador que está aí aos bons 15, 20 anos, né, ou mais até, fazendo suas pesquisas e tal. Então, acho que tem tudo a ver, por isso que a gente pediu para contar essa história. Vamos para o sumário. E aí, Laurinho, eu acho que a gente apresenta apenas o sumário aqui para o pessoal. Eu queria que você falasse da varinha, porque se o nosso querido Hermínio criticou e depois voltou atrás, tem uma historinha da varinha e tem um capítulo que trata disso, né? Então, por que era? E a gente vai percebendo que tem a ver, né? Porque se ele começou com a varinha ou o baquete, no Espiritismo a gente teve as mesas, né? Que depois virou psicografia lá na frente. Então, acho assim que são questões que têm assim uma relação umbilical. Passo para você. Ah, sim, Beto, com certeza. E como você já expôs e já compartilhou, né? Então nós estamos aqui no sumário da obra. Mesmer, a ciência negada do magnetismo animal. Tranquilo? Então, é um livro agradável de se ler. Eu disse isso numa oportunidade para trás em um vídeo que nós gravamos, que o Paulo ele tem essa facilidade ou essa capacidade de escrever de forma agradável, né? E isso é muito bom. Então, nós temos aqui o sumário, olha, o prefácio do tradutor. Olha só, então nós vamos ali ouvir algumas palavras do Álvaro Glerian. Temos o prefácio à quarta edição, que é essa obra que o Beto acabou de mostrar. A introdução, a cronologia de Mesmer. Então, nós vamos conhecer um pouquinho desse Mesmer, né, na infância, como era a família que tinha, onde ele morava, né, e o Mesmer como uma pessoa, ele era muito inteligente, dotado de uma inteligência admirável, né? Vamos, então, continuando na parte primeira, biografia de Franz Anton Mesmer, tá aí. Uma cuidadosa formação. Aqui nós vamos, o que nós vamos entrar, quem foi a pessoa que, né, teve todo esse cuidado, que despertou e viu em Mesmer o potencial e que possibilitou o Mesmer de ter estudos no qual ele merecia, em fato. Sim, Beto? Queria te falar o seguinte, por exemplo, aqui uma espécie de uma radiografia que vai fazer, né, que ele vai falar dos temas, né? Eu queria que você falasse de dois aqui. Você fale mais se você quiser. Mas já entrando, porque senão fica muita coisa e depois a gente vai recuperar um pouco de cada um, mas queria que você falasse um pouquinho da história do Mozart nos jardins do Mesmer e a varinha, o baquet. Você poderia ir nas duas e depois a gente passa para comentar algo da breve história da medicina, que a gente faz um comentário. Passo para você. Beleza. Então vamos lá. Bom, Mozart criança, já tinha, né? Já mostrava um talento na música, algo muito grande. E ele estava preparado para ele uma apresentação em um teatro. Mas que a pessoa responsável, o que contratou, o
que ia ceder lá o teatro, voltou atrás. Então, quer dizer, Mozart ficou sem um lugar para a apresentação. E Mesmer tinha uma amizade com a família, Mesmer era musicista, então Mesmer também tinha um conhecimento na música. Com tudo isso, Mesmer falou, não, por isso não, você venha tocar, se apresentar nos jardins da minha mansão. E foi a primeira apresentação de Mozart, foi na mansão de Mesmer, no jardim. Então, dá para a gente perceber aí a ligação dessa personalidade Mesmer com a personalidade Mozart, né? Então, não é algo... são encontros de espíritos aí que, com certeza, está muito à frente, né? Bom, a varinha, né? Beto leu lá atrás o que Hermínio coloca sobre, né, a roupagem de Mesmer, um quanto extravagante. Ele andava com uma varinha lá de condão, parecendo um mago, com passos vacilantes, como se estivesse dançando. Então, tem até um filme no YouTube, pessoal, se eu não me engano, o filme é Mesmer, que vai tratar de Mesmer e a cura da senhorita Paradise, que era uma cega e que teve a visão restituída, segundo conta lá no filme, e parece, olha, se eu não me engano, na obra aqui tem algo relacionado a essa senhorita. Então, usaram essas imagens para poder realmente ridicularizar Mesmer, né? Mas Mesmer fazia experimentos, sim, ele usava metais para com magnetismo, com ímãs, tratamentos usando esses recursos também, sabe? Mas, gente, era tudo uma ciência que Mesmer estava experimentando, estudando, pesquisando. Então, eu tenho certeza que muitas coisas que lá no início ele usou como método, depois ele abandonou. Com certeza. E Mesmer, nós vamos encontrar aqui também, ele tinha uma capacidade também de telepatia. Ele percebia quando alguém estava chegando. E isso não era um com o outro, era sempre, era frequente. Mas, Beto, eu acho que é mais ou menos isso aí que eu tinha a dizer. Paulo, tem também aí um título que fala do magnetismo e espiritismo, né? Então, esse aqui é aonde vai tratar das ciências gêmeas, que o Kardec vai dizer que etc, né? Mas há um dado interessante aí, queria que você fizesse um comentário. Então, Mesmer ressurge entre os espíritos comunicantes, então, né? Depois, mais tarde. Como é que é isso? Em várias ocasiões, ele vai dar a comunicação, tratando sobre curas, sobre questões de obsessão. Ele vai dizer em dado momento, né, que como espírito agora, ele então viu a ação dos espíritos quando uma pessoa um magnetizador estava magnetizando alguém. Então ele vai dizer que aquele magnetizador, sem a presença dos espíritos, seria como alguém que ficasse fazendo um esforço de movimento, e que ele vai chamar de passe, ficar passando a mão para induzir a pessoa a um sono, e que não levaria a nada, porque o que potencializa, e mesmo vai dizer isso, o que potencializa o magnetismo é a ação desses espíritos, né, sobre o magnetizador e sobre o magnetizado. Laurim, a próxima parte, a parte 2, traz uma breve história da medicina. Teria como dar uma sintetizada? O que a gente encontra aí nesse breve histórico da medicina? Porque eu ouvi dizer que a medicina era daquela assim, você tá com problema na perna, não tinha esse negócio de recuperar a perna, não. Era entrar no facão e coisa, e cortar. Vão trocar o sangue, vão colocar sanguessuga. É um negócio meio sofrido mesmo, né? Quer dizer, a revolução que o Kardec vem fazer, que o Mesmer vai fazer, ela é extraordinária, né? Então ele vai surgir aí gente contestando e tal. Como é que fica isso? Era tão arcaico o negócio, a medicina da época, e aí, Beto, é isso aí mesmo, né? Eles usavam sangrias, ou a pessoa está com um braço inchado, qualquer coisa, então ali, porque ali tem o excesso de sangue represado. Cortava o braço da criatura,
segundo eles, para aquele sangue ser drenado, quando não usavam sanguessugas para poder retirar aquele sangue doente, ou numa condição pior, amputar alguma parte do corpo da pessoa, porque realmente é o que a medicina oferecia. Agora vejam, não tinha ainda anestesia, a pessoa era amarrada em tábuas, porque imagine, era muito sofrido, né? E então Mesmer vem se opor a tudo isso, oferecendo um outro tipo de medicina, uma medicina que estava muito à frente da compreensão daqueles materialistas, né? Quando eu digo materialista, daqueles homens que negavam o magnetismo, né? Lavoisier foi um desses, né? Então, olha os recursos que eram usados. Quantas pessoas não devem ter morrido na mão desses médicos, né? Nas mãos deles. E é pseudo, né? Porque para a época poderia ser lá os sábios, entre aspas, mas na prática eles não queriam perder o poder, o Lauro. Então qualquer coisa que viesse ali, que mudasse, aliás é isso, né? Tudo que vem que muda o status quo, meu amigo, você corre léguas porque você vai tomar na cabeça, isso é fato. Então toda vez que alguma coisa vem como revolucionário, todos aqueles que estão ali por trás, que ganham alguma coisa, eles vão se insurgir, vão ser contra, né? Mas vai passar por um período, né, Laura? E graças a Deus nós vamos superar. Depois, Laurinho, tem então um acervo de obras originais de Mesmer na parte 3. O que você pode me dizer sobre isso? Ô Beto, eu confesso para você que, né, eu tô assim, o livro para mim é novo. Também estou assim, ainda em vias de estudá-lo, estou lá bem quase no seu início, vamos assim dizer. Então eu vou ficar aqui assim dizendo que esse estudo que nós vamos, com certeza, vai dar certo da gente colocar no canal, vai nos colocar, então, lado a lado com essa obra, para conhecer o pensamento de Mesmer, como Mesmer atuou, o que o magnetismo para o espiritismo, né, como foi dito, o que o passe representa, né, no movimento espírita. Será que era uma prática adotada pelo movimento espírita do tempo de Kardec na sociedade? Bom, para a gente estabelecer. Algumas coisas aqui, Beto, para mim também é novidade, sabe? E precisaria de eu ler mesmo. Ô, Lauro, mas uma coisa dá para a gente destacar, né? Pelo menos com relação ao acervo daquilo que era de Mesmer, isso está mantido e dá para ser investigado. Diferente do que fizeram com algumas coisas de Kardec, que tentaram adulterar, queimaram documentos e por aí afora. Porque a gente vê que ele tem uma memória sobre a descoberta do magnetismo animal, tem resumo dos fatos históricos, né, tratando desse tema, com bastante coisa, com questões que foram traduzidas. Ele teve relação com a academia. Naquele período, a gente sabe que ele foi convidado, entre aspas, para poder fazer experimentos, mas as condições dadas para o experimento eram mais aquelas que o Lavoisier queria, né, que você mencionou aí, e que aquilo prejudicava, porque de fato, ele sem saber da presença dos espíritos, mas eu vou especular, dizer o seguinte: não tem essa da vontade acontece na hora que eu quero, é preciso ter alguma coisa muito bem preparado. A cura dele não se dava de hoje para amanhã, era algo que tinha que ser estudado. Ele fazia uma anamnese, ele fazia ficha, ele estudava as pessoas, ele estudava o comportamento das pessoas. Então, a gente vai verificar que isso está contado ali nessa memória e que o Paulo Figueiredo resgata aqui nessa parte 3, né? Que é questões de... Inclusive, tem carta manuscrita de Mesmer, né? Mas é isso. Eu acho, sim, que vai ser uma possibilidade ímpar. Queria compartilhar com vocês que eu tenho aqui a dedicatória do Paulo Henrique de Figueiredo. Está aqui para mim, Laurinha. Ó, se você vê aí a dedicatória, que eu leio aqui.
né, pedindo licença e desculpas aí pelo meu orgulho manifesto aqui. Beto, a verdadeira cura é a da alma. E quem se dedica à recuperação dos outros, cura a si mesmo. Vamos fazer a nossa parte? Um abraço. Paulo Figueiredo, 2018. Lauro Rodrigues. Muito bom, muito, muito ótimo mesmo. E Mesmer teve, Beto, pessoal, teve grandes magnetizadores como discípulo. Os irmãos por seguir, por exemplo, foram um desses. Nós temos aqui um materialista, Charles Lafontaine, que era um bom magnetizador, porém materialista, mas um homem de bem. Nós temos aí, por exemplo, Barão do Puter, né? Também quero fazer menção aqui, pessoal, a ligação que nós vamos aqui, que eu acho fundamental, a ligação entre magnetismo e homeopatia. Hahnemann, o criador da homeopatia, estudando os princípios que Mesmer estabeleceu do magnetismo, ele falou, gente, isso aqui tem muito a ver com homeopatia. E Hahnemann passou a ser também, além de um homeopata, passou a ser magnetizador. Então, ele usava o magnetismo também como um elemento para o tratamento das pessoas. Então, perceba que o negócio é muito grandioso. E nós temos aqui, eu até estava passando aqui agora há pouco, aqui, ó, nós vamos ter aqui, no prefácio, já no finalzinho, o espírito de Hahnemann e Kardec. Então, quer dizer, olha a ligação desses espíritos. Mesmer, Hahnemann, Kardec, São Luís. Eu gosto muito de uma fala do Michel, quando ele vai dizer assim, gente, a doutrina espírita, ela tinha espíritos superiores ali de uma alta envergadura que a gente não tem conhecimento. E é verdade. A gente, estou dizendo aqui Hahnemann e Mesmer, São Luís, mas é uma série, e o próprio Kardec, né? Então, o convite havendo a possibilidade de colocarmos esse estudo, Mesmer, a ciência negada do magnetismo animal, o convite é para todos. Venham estudar com a gente, porque nós vamos nos aproximar, como eu disse, do magnetismo e conciliar ele com o espiritismo, que não pode andar separado, segundo Kardec. Beto, te passo. Muito bom, Laurinho. Então, beleza, ficamos por aqui. Agradeço a Deus e aos bons espíritos por mais essa oportunidade. Espero que quem puder passar por aqui, assistir esse vídeo, que é gravado. A gente está aí nesse período de Natal e Ano Novo, e você está assistindo aqui no canal, que não para. A gente tem um compromisso com todos e todas. E nesse período são vídeos especiais, uma série especial de encerramento desse final de ano de 2021, início de 2022. Meu abraço caloroso, afetuoso para todos os corações amigos. Vou convidar o Laurinho para a gente ir embora e vou deixar para que ele possa encerrar como de costume. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Até Beto, eu só tenho a agradecer mais uma vez, porque é sempre oportunidade para mim poder estar aqui ao seu lado, junto com a galera toda aqui, para a gente estudar Espiritismo. Nós falávamos, numa ocasião dessas para trás aí, sobre a prece, né? Mas não prece no sentido religioso, sim prece sabendo o que é prece. E então nós vamos aqui falar de Mesmer, e que não tem como desassociar Mesmer, magnetismo, da prece, pois que uma prece sentida e verdadeira é uma verdadeira magnetização, como vai dizer os Espíritos, né, em O Livro dos Espíritos. Então é com esse sentimento de prece que eu me despeço de todos vocês, desejando paz, saúde, muita força para a gente continuar. E vamos nos ver aí no próximo vídeo. Abraço a todos.